Foi, tá ótimo. Deixa eu só desligar esse Facebook também, porque senão a gente não vai conseguir falar nada. Pronto, então meninas, antes da gente começar, vamos fazer um minuto de oração, né? Agradecer pelo momento que a gente está aqui reunidas em busca de um pouco mais de aprendizado, tá? Então, Senhor Deus, Pai amado, eu agradeço a Ti pela presença de todas as meninas na sala, as que não puderam estar presentes, que o Senhor também abençoe a vida delas, que por algum empecilho, ou que elas estão a caminho, que elas consigam chegar em casa bem, e as que estão presentes, que todas as informações que sejam passadas hoje ajudem a refletir na melhora do negócio delas. E que a gente juntas, como sempre, possa trocar ideia, trocar informação para ampliar e desenvolver o nosso negócio com excelência. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, meninas? Maravilha, tá? Então a gente vai começar a falar sobre o programa da Anfitriã, que eu acho que é um dos melhores programas para desenvolver o nosso negócio. Então, quando a gente quer alavancar o nosso negócio ou quando a gente quer aumentar até a nossa cartela de clientes, nossa cartela de possíveis iniciadas, o programa certo é o programa da Anfitriã. E como é que a gente vai encontrar essas mulheres, né, para serem as nossas anfitriãs, para a gente oferecer a oportunidade delas se tornarem nossas anfitriãs? Básico, o primeiro lugar que a gente vai encontrar é com as nossas clientes, né? Então, se você já fez uma facial, ou se você até já fez uma sessão mesmo de beleza com 2 ou 3 mulheres, nada mais justo do que você oferecer para elas se tornarem a tua próxima anfitriã, né? Porque normalmente o círculo de amizades que elas têm acabam sendo diferentes dos círculos de amizades que nós temos com ela. Até a tua amiga, quando você iniciou lá em Mary Kay, na sua lista de 25 nomes, né? Você era amiga dela, você convidou a tua amiga, mas provavelmente ela também tem amigos que não são do mesmo círculo de amizade de vocês. Então ela pode também ser a sua anfitriã. Eu coloquei as outras opções, né, como oferecer para suas vizinhas, oferecer para os novos contatos, oferecer para as indicações do nosso perfil do cliente, porque também são maneiras que nós temos de ampliar o programa da anfitriã, tá? Só que eu, Flávia, particularmente prefiro que o programa da anfitriã ele já seja oferecido para clientes que já experimentaram o produto, que já passaram pela sessão, tá? Porque a gente vai ver um pouquinho mais na frente que a anfitriã ela precisa ser trabalhada na sessão que a gente vai fazer com ela. Então, o ideal é que ela já tenha conhecido os produtos. Mas nada impede, né? Nos outros treinamentos todos que nós já fizemos, nada impede de você estar oferecendo para sua nova cliente, de você estar oferecendo para os contatos da indicação, né? Você pode até começar, por exemplo, numa indicação de perfil, que a gente estava falando na semana retrasada. Quando você ligar para ela, você pedir para ela levar 2 ou 3 ou mais 3 amigas, isso acaba sendo mais ou menos uma sessão de anfitriã, porque você vai estar aumentando o teu número, ela não é mais uma facial. Só que você vai ter que trabalhar essa pessoa, que teoricamente será a sua anfitriã, mesmo sem conhecê-la pessoalmente. Então, assim, eu prefiro que inicialmente a gente busque as nossas anfitriãs nas nossas sessões, tá? Mas isso é pessoal, fica a critério de vocês. E como a gente vai fazer para preparar essa anfitriã? O que a gente precisa? Então a gente foi lá, a gente fez uma facial com ela, a gente conversou com ela. E vamos supor que lá na hora do fechamento, quando a gente vai de fato fazer a nossa venda, né? Falar o valor de todos os produtos, ver a necessidade da pele da cliente, do que ela necessita, do que ela não necessita. Vamos supor que ela tenha gostado de vários itens e ela não tenha o valor para adquirir todos os produtos que ela gostou, certo? Nesse momento é o momento da gente oferecer a sessão para ela se tornar uma anfitriã, porque a gente vai fazer aquela lista de desejos, né, de quais os produtos que ela gostou, mas que ela não vai ter condição de levar, e falar para ela que se ela for a nossa anfitriã de uma próxima sessão, chamar as amigas dela, dependendo do valor que as amigas dela comprarem, né, ou se todas forem, isso vocês que têm que delimitar, tá? Tem pessoas que falam, se suas 4 amigas forem, eu te dou um presente, ou eu vou te dar um desconto em produtos, tá? Lembrando sempre, nunca dê... Isso é pessoal, a gente sabe que o nosso negócio ele é independente, então cada um vai fazer o negócio
da maneira que lhe convém. Só que eu digo, nunca ofereça desconto em dinheiro, né? Ofereça sempre os descontos em produtos, porque a gente já compra os produtos com 40%. Então, se você oferecer descontos em produto, a gente não está dando a porcentagem real que estaria dando se fosse no dinheiro, tá? Se por algum acaso vocês ainda quiserem dar desconto em dinheiro, eu não recomendo que esse desconto seja maior do que 5, 10%, tá? Se a gente já compra com 40% de desconto e a gente acaba dando 10% de desconto, a gente acaba tendo 30% de lucro do produto. E a gente sabe que esse 30% ele não é real, né? A gente tem custos com o nosso negócio. Então a gente tem ligações, a gente tem a gasolina que vai fazer a entrega do produto, ou a passagem do trem, do metrô, do ônibus que vai fazer a entrega do produto. Então não acaba sendo aquele valor redondo, tá? Então, mais uma vez, prefira dar descontos em produto do que em dinheiro. Então, aí você ofereceu a sessão de anfitriã, ela aceitou fazer a sessão, né? Então, você combinou com ela que você vai levar um presente para ela e tudo que as amigas dela comprarem, você vai reverter uma porcentagem para que ela retire em produtos, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai preparar um kit para entregar para ela nesse dia que você fez a facial. Então, vocês já levem para a sessão. Meninas, sempre levem, porque vocês nunca vão saber exatamente o dia que uma pessoa vai aceitar ser sua anfitriã. Então, o ideal é assim, fez a sessão, fez a facial, no final, quando você for fazer o fechamento, ofereça a ela. E aí já tem esse material em mãos, tá? Sempre tenha uma Deluxe, coloca numa sacolinha, naquela sacolinha da Mary Kay mesmo, que vem bonitinho, tá? Coloca lá uma Deluxe, coloca um folheto da anfitriã, esse folheto da anfitriã ele tem lá no Em Sintonia, só vocês abrirem e imprimir lá na parte de ferramentas, tá? E coloca também, leva, né, a lista de desejos. Pede para ela preencher para você ali na hora quais eram os produtos que ela gostou e que ela não vai poder adquirir. E coloca ali dentro também, tá? Porque aí, quando vocês forem fazer a sessão de anfitriã, vocês já vão ter a lista dos produtos que ela tinha gostado no momento da facial e ela acabou não levando. Muita gente fica receosa em querer fazer a sessão de anfitriã porque acha que tem que fazer um coffee break, né? E aí tem que comprar um monte de coisa, tem que mandar fazer o café, mandar fazer suco, mandar fazer biscoito, comprar bolo. Não tem nada disso, gente. É para simplificar o negócio. Se fosse para fazer isso, né, a gente, sei lá, ia fazer na padaria. Não tem necessidade. Eu falo até para vocês, o litro de suco custa R$3. Compra você uns 2 litros de suco e leva, se você achar o caso de você achar que isso é um empecilho, né? Ou peça para que ela faça um café. A gente tem anfitriãs que são realmente exemplares. Que quando você chega, até a gente quando vai fazer sessão, quem é que já passou por isso aqui? A gente chega para fazer sessão, a pessoa é tão carismática, você nunca viu, mas ela é tão carismática que antes de começar a sessão, ela já quer que você sente e tome um café com ela. Toma um café, come um biscoito, bate um papo ali, né? Então, já tem pessoas que naturalmente são assim. E tem outras pessoas que vão achar que isso é um empecilho, né? Ah, mas eu vou ter trabalho de preparar um café, de preparar... Não, então a gente já corta essa objeção, tá? Fazendo um parênteses aqui, por favor, quando vocês chegarem na casa das clientes, se elas oferecerem café, se elas oferecerem um bolo, se elas oferecerem biscoito, nós somos educadas, gente, tá? Já falei, mulher, Mary Kay, ela não sente frio, ela não sente calor, ela não sente dor e ela também não sente fome, nem sede, tá? Então faça a sessão do jeito que tem que ser feita, com excelência. Lá no final, quando já fez o fechamento e tal, se você quiser aceitar um copinho d'água ou um copinho do suco, do café que ela está insistindo tanto, faça por educação, tá? Mas não chegue na casa da pessoa já se jogando no sofá dela. Tem que manter a postura. A gente se diferencia do nosso trabalho justamente por isso, né? A mulher Mary Kay, ela é reconhecida pela elegância, pela finesse dela. Então a gente tem que manter isso direitinho. Raíssa tá falando que ela teve uma anfitriã que ela fez uma festa com direito a petisco e uísque. Essa aí tava bem animada.
tá? Então, assim, a gente tem vários públicos. A gente vai encontrar aquela que é extremamente receptível e aquela que vai achar que isso é um empecilho. Então, se você já perceber que ela tá vendo que vai ser mais complicado, leva você um litro de suco, 1 litro de refrigerante, entendeu? Porque o que vai acontecer? Quando você fizer o fechamento vai ter que ser individual. E como terão várias mulheres, o que elas vão estar fazendo nesse meio tempo? Esse é o momento que você vai preparar a sua anfitriã, que você vai ter que conversar com ela e explicar para ela. Olha, Joana, quando a gente for fazer o fechamento, que eu for falar o preço, eu vou fazer um fechamento coletivo com todas elas, em que eu vou falar o preço de todos os produtos, e depois eu vou fazer um fechamento individual, que é para que eu analise a necessidade de cada uma, né? O produto específico para cada uma. E enquanto eu vou conversar com as suas amigas, eu gostaria que você estivesse oferecendo ou que ela preparou, né? Ou que você estivesse oferecendo esse refrigerante que eu vou levar no dia da nossa sessão, tá? Porque aí ela já vai saber, ela não vai ser pega de surpresa. Nesse folheto da anfitriã que tem lá no Em Sintonia, ele já dá a entender que é para preparar alguma coisa, tá? Mas deixe e desmistifique falando que é um super café. Não é nada disso, tá? Quanto mais simples, melhor. É só para que elas tenham alguma coisa para fazer enquanto a gente acaba fazendo o fechamento individual. Tem pessoas que costumam, por exemplo, pedir para que a anfitriã faça mão de seda enquanto a gente está fazendo um fechamento individual, ou que mostre os perfumes, né? Que apresente os perfumes para as amigas. Então, isso vai da escolha de cada um, tá? Ou faz um café, ou apresenta o perfume, ou faz mão de seda, e vocês escolham o que vocês acham melhor e mais fácil de adaptar no negócio de vocês, tá? Então, você já combinou com ela, tá tudo certinho. O que você vai fazer lá no dia da sessão que você marcou com ela? Então, você vai se vestir com a sua melhor imagem Mary Kay, né? Porque as pessoas, elas compram a nossa imagem primeiro. É a mesma coisa que a gente vai num restaurante. Você olha primeiro o visual da comida. Se te agradar visualmente, você vai comer com uma boca maravilhosa. Agora, se aquela comida ela já chega revirada, já chega com um aspecto meio duvidoso, você já vai ter um preconceito antes de comer, mesmo que ela seja uma comida maravilhosa, né? Então, a primeira coisa é o visual. Mantenha a tua imagem impecável, tá? Chega 1 hora antes da sessão, para você poder arrumar a mesa, arruma uma mesa bem bonita, tá? E para você também fazer uma aula de automaquiagem para anfitriã. Lá na sessão, lá na facial, quando você conversou com ela, para você oferecer também o programa do anfitriã, você fala que ela vai ganhar uma aula de automaquiagem exclusiva, tá? Só para ela. Então, você chega antes porque ela já vai estar preparada, maquiada para a sessão. E acaba sendo uma outra vitrine para as amigas dela quando chegarem, tá? Que aí você já acaba fazendo 2 propagandas. Sempre organiza todo o material de sessão de cuidados com a pele, tá? Deixa tudo impecável, tudo limpo. Confere a quantidade de espelho. Já tenha em mente quantas... Vocês têm que definir isso, tá? Para vocês não passarem aperto na hora de chegar com o material lá. Se vocês só têm 3 espelhinhos para trabalhar, vocês só podem se limitar a 3 clientes, né? Então, por isso que eu falo, invistam pelo menos em comprar mais um jogo de 3 espelhos lá na sessão 2. Não é caro, é baratinho, até para dar de presente para elas gostam muito, tá? E você pode aumentar, fazer até com 6 pessoas sem problema nenhum. Mas, imprescindível, material impecável, muito limpo, organizado, porque tudo isso acaba chamando a atenção, tá? Já falamos sobre o suco, né? Combina anteriormente com ela se vai ser um café, se vai ser um suco, se vai ser um chá. E nesse momento que a gente está lá conversando, preparando a mesa, preparando fazendo, depois que terminar a sessão de automaquiagem dela, vocês vão perguntar para ela, que aqui sim começa a trabalhar a anfitriã, tá? Para benefício do nosso negócio. Você vai perguntar para ela se das amigas que ela convidou, se ela acha que alguma delas teriam interesse em se tornarem consultoras da Mary Kay, tá? Então vocês vão perguntar
quem? Quem dessas amigas ela acha que teria, né? Então, o que ela pode te dizer? Ah, eu acho que é a Cláudia, porque a Cláudia está desempregada, não está fazendo nada no momento, então eu acho que para ela isso seria uma coisa legal. Ok, você vai lá e anota bonitinho o nome da Cláudia, porque você já tem que memorizar para quando a Cláudia chegar, você já começar a observar o que a Cláudia vai falar, né? Se ela vai se queixar de alguma coisa, porque quando você for conversar com ela, você já vai ter o que conversar, tá? E outra coisa, muitas pessoas acham que para fazer Mary Kay a gente tem que ter 24 horas do dia disponível, e não é o caso. Eu acho que todo mundo aqui, hoje, por opção, algumas pessoas trabalham somente com a Mary Kay, né? Como é o meu caso, mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem um outro emprego, tá? Então, isso não é um limite para você não trabalhar com a Mary Kay. Mary Kay você faz no horário que você quiser, é independente, a gente tem flexibilidade de horários. Então, você pode voltar e perguntar para ela. Não, ok, tudo bem que a Cláudia ela tem o tempo todo disponível. Mas eu vou te perguntar de novo, porque não necessariamente a gente precisa ter o dia inteiro disponível. A gente pode fazer Mary Kay em qualquer horário que a gente tiver. Então, quem é que você acha que teria jeito? Quem é que você acha que faria com amor a mesma coisa que eu faço? Pode ser que aí ela já te dê um outro nome, né? Se ela te der um outro nome, você também já anota esse outro nome para você já prestar atenção nessas pessoas. No final das contas, você pergunta, e você? Porque ela também, né? Você já pensou em se tornar uma consultora da Mary Kay, em ter uma renda extra, um ganho extra? E aí você vai ver o que ela vai te responder, tá? Então, dali, antes de você começar de fato a sua sessão, você já está tendo 3 possíveis indicações, né? A amiga lá que tem todo o tempo disponível, a outra que é a mais jeitosinha e a própria anfitriã, tá? Então aí a gente já começa a desenvolver o nosso negócio. E aí vai, de fato, lá para nossa sessão, recepcionar as amigas dela e tudo mais. Então, como é que a gente vai fazer na hora da sessão? Você tem que colocar na tua cabeça que você tem que fazer ali a melhor sessão da sua vida. Eu sempre falo para vocês, qual é a melhor sessão que a gente vai fazer? Vamos ver se alguém lembra aí dos treinamentos que eu falei. A Flora lembrou. A melhor sessão que a gente vai fazer sempre é a próxima. E sempre tem que ser assim. Você não tem que achar que a que você fez hoje é perfeita e que você vai manter ali, não. Você tem que olhar para aquela que você fez e falar assim, não, a próxima vai ser melhor. Então, sempre. Essa da anfitriã, ela vai ser a melhor sessão da sua vida quando você chegar lá, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é agradecer a anfitriã por ela proporcionar aquele momento ali com as amigas dela. E neste momento vocês vão entregar um mimo que vocês já tinham separado para ela. Não tem nada a ver com aquele desconto que a gente está falando lá no final, tá? Isso aqui vocês já vão preparar um mimo para levar. Aqui vocês escolhem, vocês podem levar o mini creme de mãos, né, do Sete Hands do Mãos de Seda. Vocês podem levar para ela um espelhinho que a gente estava falando. Vocês escolham o mimo que vocês queiram dar para ela, tá? Até um lápis de olho, um batom, um gloss da Edge Play, que é bem baratinho, um esmalte. Vocês escolham o mimo que vocês queiram dar para ela. E presenteie na frente das amigas, porque as amigas, obviamente, né, vão querer saber por que ela ganhou o presente e elas não. Então, vai ser um motivo que a gente vai falar lá no final, quando for fazer o fechamento com elas, tá bom? Então, agradece e entrega o presente pelo momento que ela está proporcionando ali. Depois disso, a gente vai iniciar contando a nossa história, tá? Esse aqui é um passo muito importante que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem pessoas que falam demais, que contam a sua história quase 15 minutos, aí as pessoas estão tudo assim, ó, pensando, gente, essa menina não vai parar de falar nunca. Fica contando, me chamou aqui para experimentar uns produtos e não para de falar, né? Então, a sua história, ela tem que ser contada em no máximo 2 minutos. Se você acha que a tua história está passando disso, grava e vê quanto tempo dá. Escreve no papel, tua história tem que ser contada em 6 linhas.
tá? Você tem que falar o quê? Por que que você entrou na Mary Kay? O que que te despertou na Mary Kay? Se você já teve algum reconhecimento na Mary Kay? Em que pé que você tá na Mary Kay? E mostrar sempre isso com entusiasmo, né? Não é contar que você tá toda derrotada na vida e que aquilo ali foi uma tristeza, que sua vida tava um horror, que não sei o que, aquela coisa de negatividade. Esquece isso. A gente tem que passar entusiasmo e a gente tem que fazer com que a nossa história seja interessante, tá? Para que as pessoas prestem atenção na gente, porque senão daqui a pouco você tá contando a sua história, sabe o que vai acontecer? Elas vão estar assim. Aham, aham. E isso aqui não tem nada pior na face da Terra do que você tá falando e você perceber que as pessoas não estão te dando atenção porque elas estão mexendo no celular e achando que a tua história tá super desinteressante. Então, para vocês terem um passo já de ouro para iniciar a sessão, é contar a tua história em no máximo 2 minutos e que ela seja bem atrativa, tá? Não esqueça de comentar também as coisas mais importantes da nossa companhia. Filosofia, tá? Os 3 pilares, Deus, família e carreira, e a nossa regra de ouro também, que isso é muito importante. Isso é a filosofia e são os pilares da nossa companhia. Então a gente tem que falar em todos os lugares que a gente vai, para as pessoas verem que Mary Kay, ela é uma empresa diferenciada, tá? Não é uma empresa que simplesmente visa a venda do produto. Aí, durante a sessão, isso mesmo que eu faça uma sessão que não seja de anfitriã, eu sempre faço isso. Essa é o link que eu tenho para oferecer os inícios no final, que é pedir para que elas prestem atenção no meu trabalho, né? Porque elas podem conhecer alguém que deseje trabalhar como eu, como uma empresária da beleza, tá? Então, vocês peçam para que elas prestem atenção e ver se elas se identificam. E fala com aquela frase que a senhora Mary Kay sempre falou, que em uma sessão onde tem 5 mulheres, possivelmente uma se tornará uma consultora de beleza da Mary Kay. Então termina com isso, com um sorrisinho, e dá início à sua sessão, tá? Então, sessão normal, vai explicar todos os produtos, cuidados com a pele, faz lá. A recomendação que eu dou é sempre a mesma, 3 em 1, rosto todo, microdermo, meia face, hidratante, meia face, base, rosto todo, maquiagem, rosto todo, tá? Porque aí o que elas vão ver? Elas vão ver a diferença de um lado para o outro. E aí isso vai facilitar também quando você for fazer o fechamento, tá? No fechamento, a gente vai fazer individual, vai estar oferecendo uma aula de automaquiagem personalizada também, que vai ser o chamariz, que foi o mesmo que a gente fez com a nossa anfitriã. E lembrando sempre que quando a gente tem sessão de anfitriã, a gente tem 3 objetivos principais, que é a venda, o agendamento e o início, tá? Gente, tá falando rápido demais, vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Então tá ótimo. E o fechamento em grupo? Como a gente vai fazer o fechamento em grupo, tá? A gente vai, primeiro, como sempre, a gente tem ainda muitas pessoas que dão mais importância à maquiagem do que aos cuidados com a pele. Então, independentemente se for uma facial, isso é dica, se for uma facial ou se for uma sessão, ou se for uma sessão com o anfitriã, sempre no fechamento, enfatize a importância do cuidado com a pele, tá? E isso aqui eu copiei até de um treinamento que a diretora Isolda Rodrigues falou. Eu não falo isso, mas eu vou passar a falar. Até coloquei aqui para não esquecer, porque eu achei muito interessante. Quando vocês forem fazer o fechamento, dê o exemplo para elas imaginarem elas indo numa festa de formatura 10 anos depois que a formatura aconteceu, né? Daqueles encontros de confraternização de 10 anos de formato. E aí você pergunta para ela qual a mulher que ela vai ser, que ela quer que ela seja comentada. Se ela quer que seja que elas falam, que as outras mulheres falam assim: nossa, gente, você viu como é que a Flávia tá acabada? Gente, era tão bonita 10 anos atrás, tá igual um maracujá de gaveta. Ou vocês querem que fale assim: gente, vocês viram a Flávia? A mulher parece que dorme no formal, tá igualzinho a 10 anos atrás? Pergunta para elas qual das duas mulheres elas desejam ser. Tem certeza que elas vão querer a mulherzinha lá do formal.
né? Então eu achei isso bárbaro, achei maravilhoso, porque isso você quebra o gelo, né? Você coloca um pouco mais de simpatia na sua sessão, não fica aquela coisa tão formal de você em pé lá na frente, falando, como se você estivesse dando uma aula, né? Porque às vezes, dependendo do jeito que você fala, as pessoas ficam entediadas. Então comecem a reparar também, tá, meninas? Se as pessoas estão entediadas da maneira que você está falando, porque se você perceber que elas não estão te dando atenção mais, alguma coisa errada está acontecendo. Às vezes é por isso que você não está vendendo tanto quanto você queria vender, que você não está iniciando da forma que você queria iniciar, porque às vezes a gente está falando demais. E a gente em Mary Kay, a gente tem que ouvir mais e falar menos, tá? É isso que tem que ser feito. Tem que ser um momento leve e divertido. Então, isso a gente já consegue quebrar o gelo ali, tá? Elas vão comprar os produtos porque elas querem e elas estão se sentindo bem, não porque elas estão se sentindo pressionadas a comprar o produto. E aí, no fechamento em grupo, fala o valor de todos os produtos. Repassa, tá? Então, a gente começou com 3 em 1. 3 em 1, R$58. Aí vai passando por todos os produtos pelo qual elas experimentaram na sessão. E aí, quando você terminar, você fala assim, gente, agora a Maria ela vai servir um cafezinho para vocês, tá? Ou um suco, que a gente já tinha combinado antes. E eu vou fazer um fechamento individual para a gente poder conversar sobre a necessidade de cada uma. Sempre pergunte, tem alguém aqui que está com pressa e que precisa sair mais cedo? Comece por essa pessoa, tá? Porque se ela está com pressa e ela realmente precisar sair mais cedo, ela não vai ficar te esperando atender todas as outras. Então, pode ser que ela vá embora e você nem fale com ela, tá? Então, pergunte isso para que você consiga atendê-la primeiro. Veja a prioridade ali de cada uma e atenda cada uma separadamente, tá? Então, outra coisa que a gente tem que ter é o tempo, porque às vezes a gente vai sentar para fazer o fechamento individual e aí a gente começa a conversar, foge do assunto, conta coisa aleatória, principalmente se você já conhece a pessoa que está ali, né? Então, você tem que lembrar que ali, mesmo que ela seja tua melhor amiga, ali é o teu momento profissional. Não é para você ficar conversando sobre a festa que vocês foram na semana passada ou sobre a noitada que vocês vão ter quando terminar a sessão ali, que horas que uma vai passar na casa da outra para pegar. Não, ali é o teu momento profissional. Você vai ter no máximo 10 minutos para você falar com cada uma delas, tá? Porque imagina só, você vai fazer sessão com 5 mulheres, tá? Fora a anfitriã. Então, são 5 pessoas que você tem que atender. Se você ficar 10 minutos com cada uma, a última ela vai ter que esperar 40 minutos para ser atendida. E, às vezes, ela vai achar um saco ela ter que ficar aqueles 40 minutos ali para ser atendida. Então, se a gente perde o foco e começa a conversar coisas aleatórias, a gente perde a venda e perde a cliente e perde os contatos, tá? A gente só tem a perder quando a gente perde o foco, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Leva o perfil do cliente que elas preencheram para cada uma e pergunta. Ali é o teu momento de mostrar o teu diferencial, que você não é uma vendedora de cosmético, você é uma consultora de beleza. Então, você vai analisar a pele dela, vai ver quais são as necessidades reais que ela tem e perguntar se ela gostou daquele momento que ela teve ali com as amigas dela. Se ela falar que ela gostou, que é claro, a maioria das meninas delas fala, né? Então, se ela falar que ela gostou, você oferece esse momento para ela também. Então, assim, então você não gostaria de ser a minha anfitriã? E segue a mesma linha de raciocínio. Se ela gostou de todos os produtos e ela não teve condição de comprar todos os produtos, faça a lista de desejos, ofereça a sessão de anfitriã para ela, porque aí o que vai acontecer? Ela vai fazer uma nova sessão, marcar com mais 4 amigas, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui é matemática, não tem como fugir. Mary Kay é rosa o nosso trabalho, só que o negócio ali é preto e branco e é número, é matemática, tá? Então, se você tem uma facial, você tem uma cliente. Se você tem anfitriã, vamos supor que você tenha 4, tá? Dessas 4, quando ela preencher o perfil do cliente, pelo menos ela vai te dar mais 4 indicações. Você transformou 4 em 16, tá? Então, isso é aritmético o negócio.
se fizer da maneira correta. Por isso que o programa de anfitriã, ele alavanca muito o nosso negócio, Mary Kay. Para conseguir as 100 clientes fiéis, porque ela ser fiel vai depender do seu trabalho, né? Para você conseguir 100 clientes, é fácil você fazer no programa da anfitriã, tá? Então, pergunta se ela gostou, ofereça o programa da anfitriã, ofereça a automaquiagem para ela e já agende, já peça para ela. Ah, se ela falar que ela não tem tempo, aí você vai começar a contornar as objeções. Perguntar, mas não poderia ser no final de semana, num dia à noite? Quando é que fica melhor para você? E aí já vai quebrando as objeções e vai marcando a sessão com ela direitinho, tá? Para venda de produto, peça para que ela olhe no espelho de novo, leve o espelhinho junto, para ela olhar, sentir a diferença de um rosto para o outro. Porque a gente sabe que tem algumas mulheres que elas são super sensoriais, né? Que bate o olho e já vê a diferença na hora. E tem aquelas que a gente tem que ficar ajudando ela a ver a diferença no rosto dela, tá? E então pede para ela tocar na pele, ver se ela está qual é a sensação dela ali naquele momento, de um lado para o outro, né? As linhas de expressão, pede para ela dar um sorriso, o lado que ela fez o microdermo, com certeza as linhas, né, o vinco aqui do bigode chinês vai estar muito menos marcado, muito menos evidente. Mesma coisa aqui na área dos olhos. Então, pede para que ela faça um acompanhamento dos dois lados, que aí ela vai ter a sensação e vai ver realmente que teve uma diferença ali, tá? E pergunta para ela de que forma que ela deseja começar a cuidar da pele dela. Então, você vai analisar e vai falar para ela, olha, você está precisando de um cuidado básico, né? Um creme de limpeza para substituir o seu sabonete normal. Então, eu recomendo que você comece com o kit básico, que é o 3 em 1 para fazer a limpeza da tua pele e um hidratante para começar a devolver essa água que está faltando na tua pele para hidratar. Fora isso, o que mais te incomoda, né? Às vezes ela tem linhas de expressão nos olhos que está incomodando, alguma mancha, porque mancha principalmente, a gente tem um sérum que foi lançado agora maravilhoso. 15 dias você já tem resultado da pele clareando. Só que é um produto que na sessão ele não causa impacto porque a gente não vê imediatamente o resultado dele, né? Mas se ela se queixa de alguma mancha, é ali que você vai colocar o teu lado consultora e falar para ela que tem um produto específico para aquele problema que ela tá se queixando, tá? E quando você demonstrar conhecimento, ela vai te dar credibilidade e ela vai querer conversar com você, né? Agora, se você não conhece o produto que você trabalha, se você não conhece a empresa que você trabalha, você pode ficar gaguejando, que ela mal vai comprar o produto, mal vai comprar a maquiagem que é simplesmente um batom, uma sombra ou uma máscara de cílios, tá? Quiçá um produto de pele. Então, por isso que eu falo, tenham conhecimento pleno do produto que vocês trabalham, tá? Não custa nada. Ficha lá de produto, estuda um produto por dia. Um produto por dia. Se você estudar um produto por dia e você souber tudo daquele produto, pensa bem, no final de um mês você já tem domínio de 30 produtos. E na sessão de cuidados com a pele, a gente mal tem 10 produtos para demonstrar, tá? Então, a gente já tem um lucro muito bom aí. Continuando lá no fechamento individual, mas só para finalizar, ofereça para ela a anfitriã, o programa, a aula de automaquiagem personalizada e enfatize e valorize esse momento, tá? Fala da amiga dela que ganhou a sessão de automaquiagem, fala do presente que você deu no início da sessão, fala que se ela aceitar ser a sua próxima anfitriã, você também vai estar dando um presente para ela, da mesma forma que a Maria ganhou, tá? E faça o fechamento final. Coloca lá, eu não costumo falar o preço, eu vou anotando o que ela quer e o que a gente chegou à conclusão de que ela precisa. Eu faço o somatório, risco embaixo, coloco o valor ou eu mostro para ela direto no celular o valor, tá? Eu nunca fico falando, deu R$580, tá? Eu mostro para ela o valor e pergunto para ela qual vai ser a forma que você deseja pagar, qual é a melhor forma de pagamento, tá? Essa hora a gente tem que entender, porque é um outro problema, né? O fechamento.
Às vezes você faz uma sessão maravilhosa e na hora de fazer o fechamento você não consegue fazer a venda que você queria fazer. Por quê? Porque você não passou segurança. O produto que ela quis, né, a linha toda que ela quis, deu R$580. Aí você vai pegar e vai falar para ela assim, ai, somei aqui, deu R$580. Uma voz de morte que a pessoa vai falar assim, nossa, deu R$580, né? Ao passo que você falar para ela, se você for falar, que eu não falo, mas se você for falar, você fala para ela assim, deu R$580, ou deu 580. Porque o reais, ele também soa a dinheiro. Então, fala o número. Deu 580. Fechou a boca. Não fala mais nada. Porque aí é o momento que ela vai falar pra você a forma que ela vai querer fazer o pagamento. Tá? Então, os valores que a gente trata em Mary Kay são os valores normais. Imagina, sessões que eu já vendi R$900, R$1.000, se eu tivesse ficado com medo de falar pra pessoa que... falar assim, nossa, deu R$1.000. Ai, deu R$1.000. Imagina, ela não vai comprar. Então, eu nunca teria feito vendas grandes da forma que eu fiz se eu tivesse ficado com medo de falar o valor para a pessoa no final da sessão. Fale de maneira natural, tá? Como se fosse 10 centavos. Vai falar para ela que foi R$580. E na hora de receber, já não começa justificando, porque isso também é um outro erro. Deu R$580, mas eu divido em 3 vezes. Não, não tem mais. Deu 580. Qual vai ser a forma que você deseja fazer o pagamento? E fica olhando para ela com sorriso. Entendeu? Faz dessa forma. Se ela perguntar, como é que você recebe? Você vai falar, dinheiro, cartão ou cheque. E ri de novo para ela. E fica rindo para ela. Tá? E aí, se ela falar assim, então eu quero fazer no cartão. Ok, você vai continuar quieta do mesmo jeito. E você vai ficar olhando pra ela e ela vai ficar olhando pra você, eu quero fazer no cartão. Aí você vai perguntar pra ela assim, e como você quer fazer? Você não vai falar assim pra ela, ela vai falar pra você, eu quero fazer no cartão, você vai pegar a tua máquina, vai falar assim pra ela, em quantas vezes você quer? Em 3? Não, você não vai fazer isso. Você vai perguntar pra ela, e como você quer fazer? Por que eu falo isso? No começo, exatamente. Agora, antes no celular era só crédito, né? Agora na outra máquina já tem opção de débito e crédito. Então pode fazer da forma que ela quiser. E no caso, quando for crédito, que é o mais complicado mesmo por causa de dividir o valor, o que acontecia? Antes, quando eu entrei no Mary Kay, eu fazia isso. Não vou falar que fazia, não. Fazia muito. Eu dividia um batom para a pessoa, porque eu queria vender. E hoje não é assim. A gente tem que colocar um valor que a gente queira receber, porque a gente tem as taxas para pagar, né? Então tem que pensar em tudo isso também. E na época, quando elas perguntavam, eu já falava de cara. Eu justificava o valor às vezes, né? No começo. Hoje, graças a Deus, já aprendi como é que faz o negócio, né? E falar para ela, não, mas eu divido em 3 vezes. Aí ela vai olhar para você, então tá. Então divide em 3 para mim. E quando eu comecei a perguntar para elas qual era a melhor maneira delas, como elas queriam pagar, eu já tive respostas do tipo, posso te dar metade agora e metade daqui 15 dias? Ou seja, eu recebi todo o valor dentro do mês, dentro dos 15 primeiros dias que eu tinha feito a compra para ela. Se eu tivesse dito para ela que eu dividia em 3 vezes no cartão, eu ia receber 30, 60 e 90, né? Então, eu tô falando então demais, né? Eu vou ter que começar a regular isso. Tomem conta de como vocês oferecem a forma de pagamento. Porque o que pode ser bom para ela pode não ser bom para você, e o que pode ser bom para você pode não ser bom para ela. Deixe que ela escolha a forma que ela quer pagar. A não ser que ela pegue e fale para você, eu posso fazer em 4? Aí você vai falar, não amor, eu só divido em 3 no máximo. Acabou, que ela vai ter que fazer em 3, tá? No mais, sempre pergunte para ela como você gostaria de fazer o pagamento. E aí, acabou, tá? E aí, quando a gente está fazendo o fechamento, você vai chegar para ela e vai falar assim, Cláudia, que era o primeiro nome que eu falei lá na frente, né?
Cláudia, estava conversando com a Maria e ela me falou que você está tendo um tempo disponível. Não vai falar que ela está desempregada, né, gente? Vamos ser elegantes. Que você está tá com tempo disponível. O que você achou do meu trabalho? Você acha que você gostaria de se tornar uma consultora? E você gostaria que eu te apresentasse a oportunidade? Porque eu gostei muito da forma que você se portou. Eu vi que você ficou entusiasmada durante a nossa sessão. Então, eu acho que você gostou da nossa sessão, ela vai ter falado que ela gostou anteriormente. E eu gostaria de marcar um café, então, pra gente poder... Tô falando então demais de novo, ó. Pra gente poder conversar e eu te mostrar como é que se faz pra entrar na empresa. E aí você, se ela quiser, se ela já for super receptiva, você vai marcar o café com ela num outro dia. Você não vai dar de explicar ali pra ela como é que faz pra iniciar, tá? Porque você já vai estar misturando as coisas. Então você vai marcar esse café com ela o mais rápido possível, marca com ela no dia seguinte que seja, 2 dias, e vai lá, leva a tua pasta, vai fazer a entrevista de início com ela, vai explicar para ela tudo direitinho, tá? Não misturem as coisas. Sessão, você fez a sessão, você pegou os seus contatos e você fez a sua venda, tá? Porque tem muitas pessoas que acabam fazendo o famoso golpe da bolsa e a gente não quer isso. A minha empresa, ela oferece oportunidade para enriquecer a vida de mulheres, tá? A minha empresa não vende produtos a R$ 149, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês também, fique bem, bem, bem claro. Pode falar para ela que a nossa empresa está em expansão. Ano passado a gente teve um crescimento de 70% e a gente está em plena ascensão do nosso negócio e que seria maravilhoso se ela também quisesse se juntar à nossa empresa e fazer o que a gente faz, tá? Então, se você contou a tua história, se a tua história, de certa forma, ela se identificou, com certeza ela vai querer ouvir. E é aquilo. Eu acho que a gente tem que conquistar a pessoa, pela nossa história de fato. Falar para ela o que Mary Kay fez na minha vida que me fez largar o meu emprego, né? Que eu era doutora, eu era professora universitária. O que Mary Kay fez para que eu largasse o meu emprego e hoje eu vivesse só de Mary Kay? Então tem que ser uma coisa que a deixe motivada a escutar. Por que você fez isso? Né? Porque se você contar uma história chata e ela vai olhar para você e vai falar assim, gente, não quero isso para mim não. Imagina, olha como é que essa aí sofre. E a gente sabe que não é isso, né? Igual quando a gente chega na sessão, eu já falei isso acho que foi no treinamento retrasado. Não, mentira, eu falei isso lá no treinamento no Rio, que a gente foi na semana passada. Você chega na casa da cliente carregando 10 malas, que você está levando a pronta entrega toda ali, junto com você. Você não selecionou algumas coisas não, você quer levar a pronta entrega toda junto com você. Aí você chega pingando, descabelada, reclamando que o tempo está muito quente, reclamando que está chovendo, que tuas bolsas estão pesadas. Aí depois você conta uma história melancólica, aí a pessoa vai ficar falando assim, gente, quero isso pra mim não. Olha o sofrimento dessa coitada, imagina. E a gente sabe que não é isso. Eu chego impecável da mesma forma que eu saio. Não derramo uma gota de suor do meu corpo. Porque é dessa forma, tá? Que a gente tem que lidar com o nosso trabalho. A gente leva a nossa empresa com a gente. Então começa da forma que a gente se veste, da forma que a gente se porta, da forma que a gente fala. E isso já é carregar a Mary Kay junto com você. Você é a tua empresa, né? A gente leva a nossa empresa dentro de uma bolsa. Então você tem que se portar como você gostaria de ver a tua empresa. E para finalizar, você entrega para ela já ai, gente, esqueci o nome. O folheto da oportunidade perfeita. Esse a gente tem para comprar lá na seção 2, tá? Já entrega para ela, junto com o seu cartãozinho, para que ela já possa dar uma olhada antes de vocês sentarem para tomar o café. Entrega os produtos para ela na sacolinha, na frente, porque o que acontece? Se as outras amigas virem que ela comprou os produtos, porque você entregou ali para ela naquele momento, as outras também elas vão se sentir mais confortáveis
para comprar, tá? E essa história de fazer, porque às vezes a gente quer agilizar e quer fazer tudo, o fechamento todo junto. E faz o fechamento geral e depois pergunta, o que você vai querer, o que você vai querer, o que você vai querer, o que você vai querer. Não faça isso, porque uma pode inibir a outra. Imagina aquela lá que comprou R$800, só ela. Quis comprar tudo, R$800 ela comprou. Aí ela tem uma outra amiga que ela não tem condição de comprar R$800. Ela viu, ela gostou realmente de tudo, ela amou, mas naquele momento ela só tem condição de comprar uma máscara de cílios. E aí ela vai se sentir inibida pela outra amiga que comprou os R$800. Ou vice-versa, né? Então, mulher a gente sabe que é muito competitiva. Se uma compra um tanto ali, a outra quer comprar igual, quer comprar mais. Até em relação à cor, às vezes ela vai perguntar assim, o que a Carla gostou? Qual foi o tom do batom que ela comprou? Assim, ela comprou o Really Red, aquele vermelho aberto maravilhoso. Então acho que eu vou querer um desse também. A gente sabe, mulher é desta forma, tá? Então não faça fechamento coletivo na hora de entregar produto e na hora de receber, porque isso acaba sendo constrangedor. Faça sempre individual, sendo sessão de anfitriã ou não, tá? Tentem fazer isso. Não tentem. Nessa hora é um momento muito delicado para a gente perder todo o nosso trabalho porque a gente quer economizar alguns minutos, tá? Então você entrega os produtos para ela, agradece, já deixa agendado ou a sessão ou a entrevista. E se, no caso, no dia da entrevista, ela gostar e ela quiser iniciar, seja cordial e diga para ela que a sessão de anfitriã que ela havia marcado anteriormente, você já vai fazer como iniciadora dela. Já vai ser um treinamento e aquele ali já vai ser a primeira venda dela. Ela vai sentir mais segurança para ela entrar no negócio junto com você, tá? É aquilo que eu sempre falo. Seja honesta e sincera no seu negócio, porque assim você vai conseguir chegar mais longe do que tentando levar vantagem. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? E aí, depois que todas já estão com seus pacotinhos lá, bonitinhas, começando a se despedir para ir embora, você chama a anfitriã, mostra para ela o valor e fala: nossa, Maria, parabéns, você acabou de ganhar R$150 de desconto em qualquer produto que você queira levar. Então, o que elas vão perceber? Elas vão perceber que a Maria ganhou um presente lá no início e ela ganhou um desconto de R$150 no final da sessão. Porque as amigas compraram, tá? Lá do que a gente falou, de 10% de desconto, vamos supor. Tá bom? E isso é legal porque acaba chamando a atenção. Entrega lá de novo, isso eu já falei, entregar um mimo na frente para ela, para estimular. Porque toda mulher gosta de ganhar presente, então ela vai querer saber o que ela precisa fazer para ganhar aquele presente. E toda mulher gosta de ganhar desconto. Tá? São as duas coisas que andam casadas. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Quais são as vantagens da gente fazer o programa do anfitriã? O nosso negócio ele vai crescer de maneira maravilhosa, exponencial. Você vai quintuplicar, quadruplicar as suas vendas, né? Porque você está oferecendo, ao invés de uma pessoa, você está fazendo para 4, para 5 pessoas de uma só vez. A tua agenda ela vai ficar lotada sempre, porque se você tem nessa sessão 4 mulheres, essas 4 mulheres te deram provavelmente 4 novas indicações, então você já tem 16, apenas de uma sessão, você tem 16 contatos para você trabalhar. Imagina, de uma sessão, então se você fizer uma sessão de anfitriã na semana e trabalhar os outros 16 contatos, você precisa de mais nada naquela semana. Imagina se você trabalhar, então, várias sessões de anfitriã na semana, o que não vai acontecer? Tá? Então, é perfeito para alavancar o negócio. A gente acaba conhecendo novas pessoas e, principalmente, fica mais próximo dos nossos sonhos. Seja ele carreira, seja ele financeiro, qualquer coisa você consegue um pouco mais. Ai, ficou esquisito? Mas vamos ver aqui. Acho que dá pra ver, tá? Vamos comparar agora uma facial de uma sessão de cuidados com a pele com anfitriã, tá? Então, numa facial, a gente faz, em média, R$150 de venda. Isso baixo, tá? Todo mundo sabe que isso aqui é bem baixo.
para uma pessoa só, R$150 de venda. Numa sessão de cuidados com a pele, a gente tem no mínimo uma venda de R$300. Isso aqui são dados da Mary Kay, eu não estou inventando, tá bom? Então isso aqui é pesquisa que todo mundo já sabe. Se a gente faz 3 faciais na semana, né? Então 3 faciais vendendo R$150, a gente tem um valor de R$450 de venda na semana. Se a gente fizer 3 aulas de sessão de cuidados com a pele e vender R$300, a gente tem R$900 na semana. Multiplicando por 4 semanas no mês, se a gente fizer uma facial, a gente vai ter de venda R$1.800 no mês. Se a gente for fazer a sessão de cuidados com a pele, a gente tem R$3.600 no mês. O teu lucro no mês, na facial, R$720. O teu lucro na sessão de cuidados com a pele, R$1.440 no mês. No ano, a gente vai ter 8.640 para facial e 17.280 para sessão de cuidados com a pele. Isso é bom? Isso é ótimo? Ou isso é uhul? Gente, isso é super uhul, vocês não estão entendendo. Continuando. Agora a gente vai falar de reposição, tá? Reposição é você cuidar da tua cliente. Foi o que eu falei. A gente tem que aprender as nossas clientes fiéis, você que vai ter o trabalho de fidelizar e fazer com que elas se tornem suas clientes fiéis. Que conseguir 100 clientes é fácil. A história é você fidelizar essas clientes. E aí é teu esforço pessoal, isso não depende dela. Isso depende de você, tá? Então, vamos falar agora de reposição. Você já fez a sessão, você não vai precisar voltar e refazer uma sessão com essa pessoa. Ela só vai repor os produtos e comprar novos produtos, né? Os lançamentos ou alguma coisa que ela não tenha adquirido. Cada cliente faz, em média, uma reposição de R$70 a cada 3 meses, tá? Ou seja, ela faz por ano R$280 de reposição. Uma cliente só. E isso eu posso falar que é a mais pura verdade. Eu estava em Campos ontem, atendendo as minhas clientes lá, e ontem de reposição. Eu voltei para casa com R$780 de 3 clientes, tá? Então, isso eu estou falando porque é desta forma. Quando você cuida das tuas clientes fiéis, é com você que ela vai comprar. E olha que eu já não moro mais em Campos, tá? E elas são as minhas clientes fiéis. Então, voltando. Se a cliente ela faz R$280 por ano, né? E você conseguiu 170 clientes, porque se a gente fizer 5 sessões, tá? Por semana, com uma pessoa só, são 5 clientes por semana. No final de um ano, a gente consegue 170 clientes, tá? Então, se a gente tem 170 clientes fiéis, fazendo uma reposição de R$280 por ano, a gente tem R$47.600, tá bom? E o nosso lucro é R$19.040 no ano. Vamos agora para a sessão. A mesma coisa, a gente tem R$70 de reposição a cada 3 meses, os mesmos R$280. Só que o que acontece? A gente tem um crescimento exponencial no nosso número de clientes, certo? A gente tem, no mínimo, 3 pessoas por sessão de cuidados com a pele. E aqui eu diminuí, eu não coloquei 5 sessões para a gente fazer. Aqui eu coloquei 4 sessões só por semana de cuidados com a pele para a gente fazer, no caso, anfitriã ou sessão mesmo para no mínimo 3 pessoas. A gente conseguiria 408 clientes. Fazendo reposição de R$280, a gente teria em vendas um giro de R$114.240. O lucro no final do ano seria de R$45.696.
arredondando R$ 45.700, tá? Nos dois casos, eu quero que vocês observem uma coisa. A gente ganha mais quando a gente cuida da nossa cliente com reposição do que na primeira venda que a gente faz, tá? Porque pense comigo, se cada cliente ela adquire na primeira compra dela uma média de R$ 150 e durante isso uma vez, se você abandonou aquela cliente, você fez essa venda uma única vez, vendeu R$ 150, tá? Se você cuidou dela, ela vai fazer uma reposição de R$ 280 para você no ano. Então você vendeu quase o dobro do que você teria vendido se fosse uma simples sessão e você tivesse abandonado a sua cliente. Por isso que eu falo, cuidem da cliente de vocês. Mimem, pode mimar, mimem as clientes de vocês, porque são as clientes que vão, as fiéis, que vão manter o negócio, tá? Vamos agora para a equipe, para quem quer formar unidades, para quem quer ser diretora, para quem quer ganhar bônus. Como é que funcionaria? Se a gente adquirir nas faciais 170 clientes ao ano, e se a gente compartilhasse a oportunidade somente com a metade delas, né? Ou seja, 85 só que vão parar para te ouvir falar sobre Mary Kay, e a gente já tem uma taxa que de cada 5 entrevistas a gente tem um início, no final de um ano a gente teria 17 novos membros na nossa equipe, tá? Trabalhando isso de maneira muito sossegada. Aqui você já tendo as suas 10 diretas, você já pôs a sua carta e você ainda se torna diretora, fazendo de maneira muito tranquila. Agora vamos ver lá de sessão de cuidados com a pele. Se a gente tem 408 clientes e da mesma forma só a metade vai dar atenção porque a gente for falar de Mary Kay, 204, e a gente tem a mesma taxa, um início para cada 5 entrevistas, a gente tem 40 novas pessoas na nossa unidade no final de um ano, tá? Então vejam o potencial que a gente tem quando a gente está com sessão de anfitriã, tá bom? E para resumir toda a história, a gente vai ter então nas faciais 170 novas clientes, na sessão de cuidados com a pele, 408 novos clientes. Lucro de facial, a gente vai ter 8.640. Lucro de sessão de cuidados com a pele, a gente vai ter 17.280. Em reposição para facial, a gente vai ter no ano tudo isso, tá? 19.040. E em cuidados com a pele, 45.700. Vamos arredondar. Ou seja, juntando o lucro que você teve das suas vendas lá na primeira sessão com as da reposição, nas faciais a gente vai ter 27.680. Na sessão de cuidados com a pele, a gente vai ter 62.976. Em relação aos inícios, a gente vai ter 17 para faciais e 40 para a sessão de cuidados com a pele. Se a gente for dividir o valor agora, total, por mês, né? Quanto que seria, teoricamente, seu salário no mês? Só de cuidar das suas clientes com reposição e fazendo essas novas vendas. Em facial, a gente teria um lucro mensal de R$ 2.306, tá? E em sessão de cuidados com a pele, a gente teria um lucro mensal de R$ 5.248. Fala pra mim, gente, sessão de anfitriã, quem não está fazendo está perdendo tempo e dinheiro, não é? Ui, que demorando pra passar. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Tá demorando tanto pra passar o negócio aqui que eu acho que minha internet caiu. Ah, vocês estão me ouvindo? Que ela tá piscando ali. Pera aí. Eu acho que a gente acabou. Acho que a gente vai entrar só com a... Por que tá demorando desse jeito? Bem, enquanto está entrando aqui, resumidamente é isso, tá? A gente ganha muito mais, a gente aumenta o nosso trabalho, a gente aumenta o nosso lucro, a gente aumenta os nossos ganhos, a nossa cartela de cliente, quando a gente faz sessão de anfitriã. Sessão de anfitriã abre
Sessão de Anfitriã é um dos melhores programas que a Mary Kay desenvolveu, tá? E aqui a gente tem, para finalizar, só vou mostrar 2 fotos para vocês, a gente aprender a conduzir o nosso negócio com amor. Não tem jeito, você tem que fazer Mary Kay porque você ama, não é nem porque você gosta, é porque você ama fazer o seu trabalho. Quando você faz com amor, as coisas fluem de maneira incrível, tá? E não mais do que essa foto para representar o que eu estou falando. A senhora Mary Kay, ela não sentou atrás de uma mesa e escreveu como simplesmente ela queria que a empresa fosse. Ela foi para frente e ela fez a empresa que ela queria que fosse, tá? Então, não adianta a gente ficar atrás do computador, não adianta não ir para a rua, não adianta não fazer contato, porque as coisas não vão acontecer. Você tem que fazer com amor. Se ela, né, que dona desse império todo, se ela fez, por que a gente não vai poder fazer? E mais, né? Se a senhora Mary Kay fez, por que o neto dela não pode fazer? Esse é o Ryan Rogers, ele é quem cuida da companhia hoje, né? Renata, depois eu te explico um pouco mais sobre a história da empresa. A senhora Mary Kay, ela já faleceu tem 10 anos, né? A nossa empresa ela tem 50 anos, já agora em setembro ela está completando 51 anos. E depois que ela faleceu, é o neto dela que toca a empresa. Então, ele fez as sessões, né? A gente estava no treinamento de novas diretoras na semana passada e o Álvaro Polanco, que é o nosso diretor-geral aqui no Brasil, ele estava comentando que o Ryan, ele deixou de desafio para todos os diretores de todas as Mary Kays globais, para que eles fossem a campo e fizessem uma sessão, para saber, e eles terem o contato para poder falar para a consultora, para poder falar para a diretora, que se ele fizesse aquilo, se ele conseguiu, por que a gente não conseguiria? Ainda mais a gente que tem um pleno domínio do negócio, né? E aí ele ria falando, sim, eu fiz e vendi R$400. Então, todo galante se gabando de ter vendido R$400 na sessão. Então, eu mostro isso para vocês, meninas, porque é possível para todo mundo. Só basta a gente querer. Exatamente. Essa é a diferença, Sumária disse a mesma coisa, uma coisa muito boa, entre ser líder e ser chefe. Para você ser chefe, você manda a pessoa fazer. Você pode até ensinar e mandar ela fazer do jeito que você quer. Outra coisa, quando você é líder, você vai junto com a pessoa. Você ensina o caminho, mas você não é autoritário, né? Você conduz da melhor forma possível para que ela cresça junto com você, do teu lado, e não que você cresça sobre ela. Esse é o nosso negócio, essa é a nossa filosofia principal. Quando a gente fala em enriquecer a vida das mulheres, é isso que significa. É para todo mundo. Mary Kay é desde aquela juíza que decidiu não ser mais juíza e se tornar hoje uma diretora, uma nacional, e para aquela que era uma lavradora que vivia o dia inteiro cortando cana e hoje também já é uma diretora. Então é para todo mundo, desde que a gente faça com amor. Não tem jeito, tá? Então, tudo que é feito com amor, a gente acaba desenvolvendo até mais prazeroso pra gente, tá? Isso aqui é só para ilustrar. Montem uma mesa na sessão de anfitriã bonita, como se fosse uma exposição mesmo dos seus produtos, para chamar a atenção delas. Porque elas vão ver que você se preocupou, que você teve um carinho especial em fazer uma boa e uma bonita apresentação para elas. Tá? Então, já até a tua própria pronta entrega, você já pode deixar bonitinha, exposta dessa forma. Depois só vai colocando nas sacolinhas para poder entregar. E para finalizar, a gente sempre finaliza com uma frase da senhora Mary Kay, e essa é a frase mais curtinha e mais certeira para a nossa aula de hoje. Custa 5 vezes mais atrair uma nova cliente do que manter uma já conquistada. Ou seja, cuidem das clientes de vocês. Não esqueçam de acompanhar, não esqueçam de fidelizar. Cuidem com amor, principalmente das clientes de vocês.
Certo, meninas? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à sessão de anfitriã? Alguém quer fazer uma colocação, alguma experiência que já teve? Não? Ficou tudo certinho, sem dúvidas nenhuma hoje? Maravilha. Que bom, Renata. Marisa agora já tem o caminho das pedras, já tá toda animada com os agendamentos da semana, já sabe direitinho. Maia também. Isso é dica da Thaisa, né? A Thaisa tá... Daqui a pouco ela é minha irmã diretora. E daqui a pouco você vai ser nossa irmã diretora também. Gente, tô muito feliz, tá? Ó, um beijo grande pra vocês. Boa noite, fiquem com Deus. Quarta-feira estaremos aqui de novo, neste mesmo horário, neste mesmo bate-canal, tá bom? Com uma aula diferente, tá bom? Fiquem com Deus, beijo grande e até a próxima.